última etapa desta jornada reveladora. Depois de explorarmos os mecanismos da mente humana, é hora de adentrar os conceitos mais poderosos do livro Mais Esperto que o Diabo. Prepare-se para entender como a mente humana pode ser moldada, não pelo medo ou pela dúvida, mas pela ousadia, fé e propósito. Nesta primeira parte, vamos desvendar os segredos que nos permitem tomar o controle da nossa realidade e quebrar as correntes da deriva. Se você chegou até aqui, está prestes a conhecer a verdadeira força que pode transformar sua vida para sempre. Pronto para começar? A mente humana é como um jardim fértil. Tudo o que se planta ali com tempo e repetição cresce. Mas há um detalhe crucial. Nem todo jardineiro cuida do próprio terreno. Muitos entregam sua mente a outros, acreditando que estão sendo educados, quando na verdade estão sendo moldados. Desde a infância, somos conduzidos por sistemas que valorizam a obediência acima da criatividade, a repetição acima do questionamento. Aprendemos o que nos dizem para aprender, sentamos onde nos mandam sentar, decoramos o que nos dizem ser importante e chamamos isso de formação. Mas o que realmente está sendo formado? Uma mente crítica, um espírito livre ou apenas mais uma peça funcional numa grande engrenagem social? O perigo está justamente aí. Quando a mente deixa de questionar, ela começa a aceitar tudo. Não há espaço para invenção, apenas para repetição. E uma mente que apenas repete, não cria. Ela se curva, ela se acomoda e com o tempo ela adoece. A religião, quando usada como instrumento de medo, reforça ainda mais essa prisão invisível. Em vez de libertar, amedronta. Em vez de aproximar do divino, instala a culpa. A ideia de um ser supremo que vigia, julga e pune torna-se uma sombra constante sobre os pensamentos. A fé genuína é trocada pela obrigação, e assim, pouco a pouco, a centelha criadora dentro do indivíduo é sufocada. Ele passa a viver mais pela expectativa dos outros do que por sua própria verdade. Esse processo silencioso de domesticação mental é o que alimenta a chamada deriva. Quando a pessoa para de decidir conscientemente, ela passa a ser conduzida. E quem não comanda sua própria mente, inevitavelmente será comandado por forças externas. Mas há uma saída, e ela começa com a consciência desse processo. A verdadeira liberdade não nasce do confronto direto com o sistema, mas da conquista interna sobre a própria mente. Quem entende como funciona sua psique ganha poder, e esse poder é libertador. Tudo começa com a autodisciplina. Não a disciplina rígida e militar, mas a capacidade de dizer sim ao que te fortalece e não ao que te enfraquece. É uma força silenciosa que nasce do entendimento de que todo pensamento tem um peso, toda escolha tem uma consequência e toda emoção um impacto. Desenvolver essa disciplina é como construir um músculo invisível. No início parece difícil. Resistir às distrações, manter o foco, persistir quando tudo ao redor convida ao conforto. Mas com o tempo, torna-se natural. E a mente começa a operar em outro nível. Outra arma poderosa contra a deriva é o pensamento preciso. Em vez de se deixar levar por opiniões alheias, o indivíduo aprende a filtrar, a questionar, a separar o que é verdade do que é manipulação. Esse pensamento exige esforço, exige leitura, reflexão, silêncio, mas também traz clareza. E com clareza surgem as escolhas conscientes. Além disso, existe a importância do propósito definido. Sem ele, o ser humano vagueia, acorda por acordar, trabalha por obrigação, vive sem direção. Mas quando há um propósito, um motivo autêntico que pulsa dentro do peito, a vida muda de cor. As dificuldades continuam existindo, mas agora tem sentido. Os desafios tornam-se parte da jornada. E cada passo, por menor que seja, se alinha a algo maior. O propósito é o antídoto contra a apatia. Ele transforma o dia comum em missão.
E é justamente isso que o diabo mais teme: uma mente com clareza, disciplina e direção. Mas essa transformação não acontece por acaso. Ela exige intenção. É preciso romper com velhos hábitos, identificar padrões mentais que se repetem como ecos do passado, silenciar o ruído externo para ouvir a própria verdade. E, acima de tudo, agir com coragem, porque pensar diferente incomoda. Romper com padrões antigos provoca resistência, mas é justamente nesse incômodo que nasce o crescimento. Curiosamente, essa jornada de libertação não é solitária. As mentes livres se reconhecem, se fortalecem, se impulsionam. Um ambiente cercado de ideias novas, pessoas autênticas e estímulos positivos acelera o despertar. Por isso, escolher com quem se anda é tão importante quanto escolher o que se pensa. E há ainda uma força muitas vezes ignorada, mas que, quando compreendida, se transforma em combustível de transformação: a energia sexual. Quando canalizada, ela se torna criatividade em estado puro. É a faísca da arte, da inovação, da ousadia. Não é sobre repressão ou indulgência, mas sobre transmutação. Transformar desejo em ação, paixão em propósito. Grandes realizadores da história entenderam esse princípio. Eles não fugiam de sua energia vital, eles a direcionavam. E com isso, moviam montanhas, criavam obras-primas, lideravam multidões. Essa força, quando guiada por um ideal elevado, torna-se luz. O despertar da mente não é um evento, é um processo, um passo de cada vez, um novo hábito, uma nova leitura, uma conversa que expande, uma decisão firme, um olhar para dentro. E aos poucos, o que parecia impossível começa a ganhar forma. À medida que a mente desperta, ela começa a enxergar com mais nitidez as armadilhas que antes pareciam invisíveis. É como acender uma luz num quarto empoeirado. Tudo que antes estava ali, mas oculto, agora salta aos olhos. O medo, que tantas vezes se disfarça de prudência. A culpa, que se mascara de moralidade. A dúvida, que se apresenta como cautela. Tudo isso, na verdade, são instrumentos sutis usados para manter o ser humano preso dentro de si mesmo. E talvez o mais cruel desses instrumentos seja a voz interna que diz: você não pode. Essa voz não nasceu com você. Ela foi plantada e foi regada por anos por pessoas que também não acreditavam nelas mesmas. Quando você começa a desafiar essa voz, ela grita. Tenta te convencer a recuar, mas é justamente quando ela grita mais alto que você deve dar o próximo passo. Existe algo poderoso em contrariar o próprio medo, não para ser temerário, mas para provar a si mesmo que ele não é o senhor da sua vida. Porque quando o medo governa, os sonhos murcham, as ideias morrem antes de nascer, o tempo passa, e quando se percebe, tudo o que restou foi uma coleção de e se isso, e se aquilo. A mente livre entende que errar faz parte, que tentar, falhar, ajustar e tentar de novo é o processo natural da evolução. Quem teme o erro, teme viver, porque viver é arriscar, é se expor, é estar vulnerável ao fracasso e ainda assim seguir em frente. Mas há algo ainda mais potente que a coragem, a fé. Não uma fé dogmática, imposta, mas uma fé cultivada. Uma convicção íntima de que existe um propósito maior guiando seus passos, mesmo quando tudo parece incerto. Essa fé não nasce da lógica, mas da experiência. É como uma chama que arde no escuro, dizendo: continue, você ainda não chegou onde pode chegar. E quando essa fé se une à ação, o impossível começa a ceder. O diabo, na conversa com Hill, admite que seu maior fracasso é quando um indivíduo desperta para essa verdade, porque a partir desse momento ele perde o controle. A mente deixa de ser manipulável. O indivíduo começa a pensar por conta própria, a questionar as narrativas impostas, a escolher com consciência.
E é aí que surge a ousadia. Ousadia de sonhar alto, de desafiar estatísticas, de não se encaixar. Ousadia de assumir quem se é, com imperfeições e tudo, e ainda assim decidir construir algo maior. O mundo não foi feito pelos que seguiram o fluxo, foi moldado pelos que ousaram ir contra ele, mas a ousadia sozinha pode se perder. É por isso que ela precisa caminhar ao lado da disciplina, e ambas guiadas por um propósito. Essa tríade, ousadia, disciplina e propósito, transforma qualquer ser humano comum em uma força criadora imbatível. E tudo começa com uma decisão. Não uma decisão ruidosa anunciada ao mundo, mas uma silenciosa e inabalável. Eu não vou mais viver no piloto automático. A partir daí, algo muda. O modo de andar, o olhar, a presença. As escolhas começam a ter um novo peso. As distrações perdem o brilho, o superficial deixa de satisfazer e o profundo começa a chamar. Esse chamado pode ser incômodo, ele exige renúncia. Você perceberá que certos ambientes já não te alimentam, que certas conversas soam vazias, que algumas relações precisam ser reavaliadas. E tudo isso dói, porque crescer é deixar partes de si para trás. Mas é nessa dor que mora o renascimento. A mente livre não busca conforto, busca sentido. E o sentido raramente está onde tudo é fácil. Ele está onde há desafio, onde há construção, onde há entrega e também onde há risco. É nesse caminho que se descobre uma outra dimensão da vida. Aquela que não depende do externo para fazer sentido, a alegria de uma ideia nova, a paz de estar alinhado com seus próprios valores, a força que vem do silêncio, a gratidão por existir. Então, um novo tipo de sucesso começa a surgir. Não o sucesso medido por aplausos ou números, mas o sucesso interno. Aquele que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi fiel a si mesmo. Esse é o tipo de sucesso que ninguém pode tirar, porque ele não vem de fora. Ele nasce da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Uma integridade que vibra em cada atitude. E nesse estado, a influência do diabo desaparece. Ele pode tentar, claro, sussurrar velhos medos, lembrar antigas inseguranças, criar distrações brilhantes, mas não cola mais, porque agora você reconhece o jogo, você vê as peças, e mais do que isso, você sabe que é o jogador, e quando se torna o jogador consciente da sua própria vida, não há sistema, crença ou medo que possa te aprisionar novamente. A mente desperta começa a perceber que quase tudo ao redor foi projetado para moldar o comportamento humano. Desde a infância, o sistema educacional ensina obediência, não pensamento crítico. A criança curiosa, criativa, cheia de perguntas, vai sendo condicionada a esperar por instruções. Ela aprende que há respostas certas e que questionar demais pode ser perigoso. Aos poucos, o medo de errar substitui o prazer de descobrir. A religião, por sua vez, ao invés de oferecer liberdade espiritual, muitas vezes impõe medo. Medo do castigo, do pecado, da dúvida. A espiritualidade, que deveria ser um caminho de conexão com o divino, se transforma em uma prisão de regras e culpa. A mente passa a acreditar que é impura por natureza, que precisa de permissão para se sentir digna, que jamais será suficiente. Isso enfraquece a autoestima, destrói a confiança e cria dependência emocional por aprovação externa. E o tempo passa. A pessoa vai se tornando adulta, mas carrega dentro de si a criança reprimida, cheia de ideias que nunca foram ouvidas, sonhos que nunca foram encorajados. Ela se torna produtiva, eficiente, útil, mas não viva. Trabalha, consome, se distrai e sente que algo está faltando. Porque está mesmo. Falta o essencial, autenticidade.
A autenticidade foi sufocada por anos de programação mental. E o diabo, como bem revelou a Napoleão Hill, atua com maestria nesse campo invisível da mente condicionada. Ele não precisa aparecer com chifres ou ameaças. Basta que as pessoas vivam como se não tivessem escolha. Basta que repitam frases como "é assim mesmo", "sempre foi desse jeito", "quem sou eu para mudar?". Mas há uma escolha. Sempre houve. E quando ela é feita, mesmo que timidamente, o mundo começa a se mover de forma diferente. O primeiro passo é identificar os programas mentais. Perceber que muitas das suas crenças não são suas, foram herdadas. Ideias sobre dinheiro, sucesso, amor, espiritualidade, todas absorvidas de fora para dentro, sem questionamento. É preciso fazer uma limpeza, jogar fora o que não serve mais, atualizar o sistema. E isso não é fácil, porque mexer na base da mente gera instabilidade. É como desmontar uma casa onde você vive há décadas. Dá medo, mas é necessário, porque essa casa foi construída sobre medos alheios, não sobre os seus sonhos. A mente livre não aceita mais repetir padrões. Ela cria os próprios. Ela busca conhecimento, mas não se curva diante dele. Ela respeita, mas questiona, porque entende que a verdade não é algo pronto, é algo que se revela no caminho. E esse caminho começa a ficar mais claro à medida que o ruído externo diminui. É por isso que o silêncio se torna uma ferramenta poderosa. No silêncio, a mente não corre atrás de respostas. Ela escuta. Escuta o que sempre esteve lá, mas foi abafado por vozes externas. A intuição, a consciência, o chamado interior. E quanto mais a pessoa se alinha com essa verdade íntima, mais forte ela se torna. Não necessariamente mais barulhenta, mas mais firme. Ela já não precisa provar nada. Ela vive de dentro para fora. Nesse ponto, o diabo perde totalmente o controle, porque sua principal arma é o medo da rejeição. Quando uma pessoa deixa de temer ser rejeitada, ela se liberta. E essa liberdade é contagiante. Uma mente livre inspira outras. É como fogo em campo seco. Essa é a revolução silenciosa que mais assusta o sistema. Pessoas pensando por si mesmas, escolhendo por consciência, não por impulso, recusando-se a viver uma vida programada. E, acima de tudo, ensinando outros a fazerem o mesmo. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é querer o que se faz. É sentir que cada passo tem propósito, que cada ação carrega significado, que cada escolha reflete quem você é e não quem esperam que você seja. Essa liberdade cria um novo tipo de poder. Não um poder sobre os outros, mas um poder interior. Um poder que não grita, mas que é sentido, que não se impõe, mas que se manifesta em presença, clareza e coerência. E é exatamente esse poder que o diabo teme, porque ele sabe que uma pessoa assim é incontrolável. Ela não depende de ninguém para validar sua existência. Ela não se curva ao medo e, por isso mesmo, ela se torna a exceção que ameaça a regra. A mente livre começa a perceber que o verdadeiro inimigo nunca foi o diabo lá fora, mas a passividade aqui dentro. Cada vez que aceitamos viver uma vida que não nos representa, damos ao medo a chave da nossa liberdade. Mas cada vez que escolhemos com consciência, mesmo que seja uma escolha simples, como dizer não a algo que fere nossa verdade, damos um passo em direção ao poder pessoal. E esse poder não é arrogante, ele não precisa gritar, ele se manifesta no silêncio da convicção, no olhar firme de quem sabe o que quer, na calma de quem não precisa de aplausos para se sentir inteiro. Napoleão Hill revela com clareza desconcertante que a mente humana foi feita para criar, não para repetir. Foi feita para liderar, não para obedecer cegamente. Foi feita para ousar, não para se esconder atrás de desculpas. O diabo, com toda a sua frieza, confessa que nada o derrota mais do que uma pessoa com propósito.
Porque quem tem propósito não se distrai, não se rende, não se entrega ao caos que o mundo vende como normalidade. E é nesse ponto que algo mágico acontece. A vida começa a conspirar a favor. O universo, a intuição, as coincidências, tudo se alinha quando a mente está desperta. Não porque as dificuldades desaparecem, mas porque a clareza interior transforma obstáculos em degraus. A dor deixa de ser paralisante e passa a ser combustível. O medo não desaparece, mas perde o controle. Você começa a atrair pessoas diferentes, situações diferentes, porque você já não vive no piloto automático, você vibra em outra frequência. Uma frequência que incomoda quem ainda está dormindo, mas que inspira quem já começou a acordar. E então você entende que nunca se tratou de vencer o diabo, se tratava de vencer a si mesmo. O eu condicionado, o eu domesticado, o eu cheio de crenças herdadas. Se tratava de assumir as rédeas da própria história, mesmo que isso signifique andar contra a corrente, mesmo que isso custe perder aplausos, conforto ou antigos vínculos. Liberdade real não é ausência de regras, é presença de escolha. E quem escolhe com coragem cria uma vida com sentido. Esse é o maior triunfo da mente livre, transformar uma existência previsível numa jornada extraordinária. E agora que chegamos ao fim desta jornada, dessa adaptação profunda e provocadora do livro Mais Esperto que o Diabo, eu quero te parabenizar. Sim, você que ficou até aqui, que ouviu cada palavra, que refletiu, questionou, que teve a coragem de olhar para dentro. Poucos fazem isso. Poucos enfrentam o desconforto do autoconhecimento. Você foi até o fim, e isso diz muito sobre você. Se essa saga te tocou de alguma forma, te fez pensar, te provocou, então meu convite é simples. Continue com a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque ainda temos muito para explorar juntos. Vem aí novos conteúdos, novas ideias, novos mergulhos na mente humana, na filosofia, na liberdade pessoal. Aqui, o objetivo não é entreter, é despertar. E se você sentiu isso, então você já não é mais o mesmo de quando começou este vídeo. E isso, meu amigo, já é um passo gigante. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá e continue livre.